Olá, bom dia, bem-vindo a mais uma aula de História. Hoje nós teremos uma revisão sobre as primeiras civilizações, mas primeiramente eu vou fazer uma oração. Papai do céu, muito obrigada por mais esse dia. Obrigada porque Tu tem nos dado livramento, porque Tu tem cuidado de cada um de nós, de cada família aqui representada. Abençoa as nossas vidas e livra-nos de todo o mal, em nome de Jesus. Amém. Dando continuidade, eu vou fazer a chamada de vocês. Ana Clara, Andresa Caroline, Antônio Fernando, Breno Alexandre, Bruno Emanuele, David Lohan, Esdras Samuel, Esté Samara, Kleber Lucas, Laís Helena, Levi Pereira, Maria Eduarda, Miguel Russo, Midson Maia, Ravi Bragança e Arliane Tavares. Muito bem, todos presentes. Agora vamos dar continuidade à nossa aula. Como eu falei anteriormente, nós vamos trabalhar sobre as primeiras civilizações, tá? Eu vou fazer um resumão do que nós estudamos nessas aulas. Então, as primeiras civilizações, elas surgiram 5.000 antes de Cristo, né? Mas em que região surgiram essas civilizações? Elas surgiram às margens do rio Eufrates e Tigre, que fica na Mesopotâmia, né? E o rio Nilo, no Egito. Quais eram as atividades que eram praticadas naquela época? As atividades econômicas daquela época eram a agricultura, o comércio, o artesanato e o pastoreio, né? Quais eram os povos daquela época? A gente sabe que hoje em dia tem vários povos, né? E sabemos que o nosso mundo ele é dividido em continentes. Mas lá bem na antiguidade existiam alguns povos que se destacavam na época. Os sumérios, os moritas, os assírios e os caldeus, né? E uma das primeiras civilizações a serem estudadas foi o Egito, que ele é considerado o berço da civilização. Quanto à religião do Egito, eles são politeístas. Politeísta significa que ele não tem um Deus único. Tudo para ele é Deus, ele acredita em vários deuses. A lua é um deus, o sol, o rio e assim sucessivamente. Quanto à sua cultura, né? Como eu falei na última aula, eles praticam até hoje a questão da mumificação, do artesanato e a arquitetura, e a escrita. A gente pode ver por essa pirâmide daqui, que era uma das coisas que eles praticavam. E quanto à política, era um estado teocrático, fundado em questões religiosas. Quanto à economia, né, praticava-se a agricultura e a criação de gado. E o que facilitou isso, essa questão econômica deles, foi a questão do rio Nilo, né? E quanto à sociedade estamental, como eu falei na última aula, eles têm como base o escravo, aí vem os camponeses, os artesãos, os soldados, os escribas, nobreza, sacerdotes e faraó. Ou seja, o faraó, ele mantinha todo o poder de tudo que acontecia dele até os escravos, certo? Então vamos lá revisar? As civilizações começaram a 5.000 antes de Cristo, né? Nas regiões do rio Nilo e Eufrates na Mesopotâmia e o rio Nilo no Egito, Eufrates e Tigre na Mesopotâmia. Os povos da época eram os sumérios, moritas, assírios e caldeus. O Egito é considerado o berço da civilização, né? Tem como religião politeísta, cultura, mumificação, arquitetura e escrita, política, estado teocrático fundamentado em questões religiosas, e quanto à economia, agricultura e criação de gado, né, graças à localização do rio Nilo
próximo ao Egito. Então tenham todos um bom dia e até a nossa próxima aula. Olá, bom dia! Mais uma vez estamos aqui e hoje nós daremos continuidade falando sobre o nosso dinheiro, né? Só recordando um pouco o que a gente usava como dinheiro no passado. Nós usávamos gado, grãos, facas e espada, couro e sal. E em se tratando de Brasil, né, nós usamos hoje essas cédulas aqui, ó. Então nós temos as notas aqui de R$5, R$10, R$20, R$100 e R$200, que eu não tenho ainda o exemplar, ok? Nem de mentirinha. Mas dando continuidade, o que é o dinheiro? Né? Como nós bem sabemos, o dinheiro está no nosso dia a dia desde a antiguidade, só que hoje ele é em forma de cédula. O dinheiro é o produto do nosso trabalho, ou seja, é o resultado do meu trabalho. E quando eu exerço alguma função e eu não recebo uma remuneração, significa que o meu trabalho ele é escravo. Todo e qualquer trabalho que não é remunerado, ele é considerado como trabalho escravo. Para que serve o dinheiro? Né? Na nossa atualidade, hoje a gente tem muitos sonhos, muito desejo, muita visão do que a gente fazer com o produto do nosso trabalho. Né? Aqui nós temos para suprir nossas necessidades. Nós temos aqui a educação. Por quê? Porque a educação ela é a base de tudo. Se eu for bem instruída, se eu estudar, se eu for bem qualificada, significa que eu vou ter um salário melhor. Então, dentre as minhas necessidades também está a saúde. Para que eu possa exercer o meu trabalho, eu preciso estar bem, né? Eu preciso estar saudável. O transporte também é uma necessidade. Para que eu possa me locomover, se eu não tenho um veículo próprio, eu preciso de transporte público. Eu preciso de higiene, né? De uma boa alimentação, de lazer, né? Porque é justo, depois de uma jornada de trabalho, eu preciso me distrair para que eu possa renovar as minhas forças. Então, o que eu faço com o meu dinheiro em relação à necessidade, ele é muito amplo, né? Gastamos também dinheiro com vestuário. E às vezes, se a gente parar para pensar, de uma forma até excessiva, né? Tem pessoas às vezes que têm 20 pares de sapato e usa só um ou dois no máximo. O nosso dinheiro também, ele é gasto com moradia. Eu creio que todo mundo, uma das coisas que ele prioriza bastante é ter sua casa própria na atualidade. E entre outros. Quanto ao nosso dinheiro, né, ao nosso salário mínimo, que vocês fiquem bem certos, ele foi criado com o objetivo de realmente sustentar o funcionário, para que ele possa realmente atender todas essas necessidades aqui, de educação, de alimentação, de higiene, de saúde, mas a gente bem sabe que a nossa realidade não é essa, né? Então o salário mínimo ele foi instituído na década de 30, tá? No artigo 185, em janeiro de 1936. O presidente da época era o presidente Getúlio Vargas. Mas o que depende, por exemplo, eu ter esse salário ou mais do que esse salário? O salário do Brasil hoje é de R$1.100. Se a gente for parar para pensar, o que eu faço com R$1.100? Se eu não tiver uma casa própria, se eu não tiver uma boa qualificação, significa que eu não vou ter um bom salário. Então eu não vou viver bem, certo? Então quais os fatores que determinam o valor do salário, certo? Então eu tenho aqui a qualificação do trabalhador. O que quer dizer isso?
Se ele tem o 3º grau, se ele tem o 2º grau, se ele tem pós-graduação, se ele é mestre, se ele tem doutorado. Então, tudo isso vai acarretar ele um salário melhor. Tudo em decorrência o que? Da educação. Como eu sempre estou frisando para vocês. A educação, ela é a base. Então, nunca deixe de estudar. Ok? Então, jornada de trabalho. O que quer dizer isso? Quanto tempo eu passo numa empresa? Hoje isso é muito avaliado quando você vai atrás de um emprego. Pessoas que passam 3 meses no local, 6 meses em outro, alguma coisa está errada. Então, quando ele vai ser avaliado, isso daqui é de suma importância. Quanto ao cargo também. O cargo, ele está de acordo com a sua qualificação, certo? Eu não posso, por exemplo, pegar alguém que só tem o ensino médio para ele dar aula na atual conjectura, né? Ou, por exemplo, até a década de 90, bastava o professor ter o magistério, ele estava dentro de sala. Mas depois, com a nova lei, foi necessário que ele se tornasse pedagogo, né? Fizesse a faculdade de pedagogia. E assim como as outras funções para que a gente possa adquirir o dinheiro que é fruto do nosso trabalho. Então, eu preciso me qualificar cada vez mais. Significa que eu preciso estudar mais e mais para que eu possa ter um bom salário para atender às minhas necessidades. E essas necessidades, elas se classificam em necessidades ou desejo? O que é primordial se eu estiver doente? Eu tenho que priorizar o remédio ou eu tenho que fazer um lazer, né? Eu tenho que priorizar a minha alimentação ou eu tenho que fazer viagens? E tudo isso ele está o quê? Interligado com a minha qualificação profissional. Dependendo da minha qualificação profissional, eu vou ter dinheiro, que é o resultante do meu trabalho, e vou poder administrar, eu vou poder usufruir, eu vou poder exercer melhor a minha profissão, decorrente da minha qualificação. Então, o dinheiro, ele está desde a antiguidade até a nossa atualidade e ele está interligado com a minha qualificação profissional e o produto do meu trabalho, que é o dinheiro. Então, tenham todos um bom dia e até a nossa próxima aula, ok?